Olá, eu sou o André Rosa, esse é o Café PT e hoje a gente recebe a deputada Maria do Rosário, ela que é do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Vamos debater aqui importantes pautas, dentre elas o combate da violência contra as mulheres. Eu te convido a tomar esse café comigo, o meu já está aqui, ó, quentinho e te esperando. Vamos juntos porque o Café PT já está no ar. Deputada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para conversar conosco no Café PT. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, André, para ti, para todo mundo que acompanha a TV PT. Sobretudo, um abraço forte para as mulheres em torno desse nosso 8 de março, que o mês inteiro, o ano inteiro é a nossa causa, a nossa luta. É isso mesmo, e a gente já começa falando, né, sobre as mulheres, sobre essa importância na luta aí para reduzir os números da violência contra a mulher. Eu começo falando sobre um dos seus projetos de proteção às mulheres, que faz parte do protocolo Não é Não, de atendimento à mulher vítima de assédio sexual em locais abertos, bares, restaurantes. Esse projeto, deputada, ele deve ser regulamentado agora no mês de abril, não é isso? Então eu já começo perguntando à senhora aí como que foi a ideia desse projeto e a importância dele para as mulheres. Esse projeto ele já se tornou lei. É a lei que o presidente Lula assinou de que nenhuma mulher pode ser importunada em ambientes de lazer, casas noturnas, bares, estádios de futebol, enfim, nós temos o direito a ir e vir, permanecer e fazermos da nossa vida aquilo que nós acreditamos ser adequado para ela. É por isso que a aprovação dessa lei, ela se deu, tornou-se necessária, agora está sendo feito toda a regulamentação pelo Ministério das Mulheres e pela Casa Civil, mas justamente o objetivo dessa lei é enfrentar uma violência muito presente na sociedade brasileira. E de onde vem essa ideia? De uma situação extremamente triste, a violência sexual cometida por um jogador de futebol brasileiro na Espanha, quando a gente se deu conta que lá na Espanha a vida daquela mulher foi salva, enfim, e ela conseguiu denunciar o estupro que ocorreu dentro do estabelecimento pela existência de um protocolo naquela casa noturna, um conjunto de casas noturnas. E nos deparamos com uma realidade no Brasil de discriminação, preconceito, ataques, violência e sem a existência de um protocolo. Então, o protocolo Não é Não, ele significa que todo estabelecimento de lazer, todo ambiente de festa, de dança, enfim, onde são servidas bebidas alcoólicas, devem ter um sistema e um protocolo de atendimento à mulher que peça ajuda a quem trabalha no estabelecimento, para afastar aquela pessoa que está importunando, aquele homem que está assediando, que está ameaçando, na medida que ela não queira, ela não é obrigada a ceder ao assédio, à pressão, e ela tem que estar no ambiente em condições de segurança e no caso, desculpe, e no caso da violência acontecer, essa mulher ela tem o direito a ser encaminhada e atendida neste estabelecimento. Então, o governo federal vai orientar as prefeituras, vai trabalhar com estabelecimentos, mas vai garantir que a mulher brasileira seja respeitada em todos os ambientes e aqui também nos locais de diversão. Não é não. É isso mesmo, e é muito importante destacar sobre esta política e a importância do não é não, porque, como a senhora bem disse aí, lugares, né, como bares, lugares que são mais frequentados por uma aglomeração maior de pessoas, que envolve bebidas, são locais propícios a esse tipo de acontecimento. Então é preciso também, para que tudo isso seja colocado em prática, que haja esse esforço também, né, do estabelecimento, do comércio, da fiscalização, para que essas mulheres sejam realmente atendidas nesse momento, né, deputada? Exatamente, até para que não exista impunidade dos atos cometidos contra ela, que em geral é de quem comete os mesmos atos contra outras mulheres e meninas.
É importante também que essa orientação nos estabelecimentos é de que nunca a vítima deve ser exposta, ela tem que ser protegida. E no caso de identificar essa situação de violência, aquele conjunto probatório, aquele contexto onde a violência aconteceu, precisa ser isolado para que realmente isso não venha a ser prejudicado. Claro que a gente aprende com casos muito tristes, como Mari Ferrer, uma menina de 18 anos que foi estuprada em um estabelecimento em Santa Catarina. A gente aprende com situações que a gente vê no cotidiano existente, mas o direito de ir e vir das mulheres, de estar nesses ambientes de diversão, não pode ser deixado de lado. É um direito estar ali, e estar ali sem ser importunada, porque quem decide é a mulher. Se ela quer manter um relacionamento, se ela quer estar com aquela pessoa ou não, a decisão é dela. E esse sentimento de que a palavra dela é que tem que ser respeitada é o que nós queremos e colocamos na lei. Esse projeto da senhora ele é muito importante e eu queria saber da sua opinião o que a senhora acha que ainda precisa ser mudado para levar esta conscientização em massa, né, para as pessoas de entender que o não é não, principalmente nessas situações, nesses lugares, em lugares festivos, lugares abertos e também no dia a dia ali normal, né? Porque é preciso que as pessoas compreendam e comecem a aceitar, né, esse não que a mulher vai dizer e que a partir dali ela tenha o respeito. Eu compreendo que quando a gente forma a lei parte de uma necessidade real, concreta. No caso do não é não, é de que a voz da mulher, o não que ela está dizendo, seja considerada o que é mesmo, o significado dele. Ela não está dizendo não para tentar ser uma pessoa mais difícil, para valorizar, ao contrário, ela quer se livrar daquela condição em que ela está sendo, na verdade, oprimida ou perseguida ou atacada em um estabelecimento que ela quer viver o direito dela de estar ali, com quem ela quiser. E essa voz da mulher, essa escuta da mulher, ela não é respeitada tantas vezes. Então, a lei nasce, de um lado, da necessidade de quem precisa de lei, de outro lado, porque está naturalizado que a lei seja rompida, que o bom senso seja rompido. Neste caso, de que mulheres que estão com seus grupos de amigas ou sozinhas, ou em determinados ambientes, sejam assediadas, sejam perseguidas, sejam atacadas, sejam vítimas de crimes como o Boa Noite Cinderela. Tudo isso vai indo de uma forma, em lugares, em continuidade, aquele primeiro não que não foi aceito. Então, criar um protocolo em todo estabelecimento, todo evento, é uma garantia para a mulher de que os estabelecimentos e os eventos estarão livres da violência contra a mulher, que é movida pelo machismo de quem não sabe ouvir um não e ir embora. Os homens também precisam aprender a ouvir não e ir embora. É isso mesmo, deputada. E a gente dando continuidade, né, a esse assunto sobre a violência contra a mulher, é claro que, infelizmente, né, a gente sai aí dessa temática do assédio, da falta de respeito, da falta de limites das pessoas e da sociedade em si, né, sobre a mulher, o direito da mulher, até onde ela quer ir, como ela quer ir, de que maneira ela quer vestir. Então a gente passa também para um outro ponto muito difícil que vem acontecendo ao longo dos últimos anos aí, que são os crimes, né, crimes tanto passionais, crimes voltados, né, para a mulher, crimes que ceifam a vida das mulheres. Eu tenho um dado aqui, deputada, que ele chama muita atenção, né? É um dado que fala que a cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio. 63% são negras, né? E a senhora tem, e essa lei, aliás, antes da gente entrar nessa parte, é válido destacar que a lei do feminicídio completa 10 anos, esse ano, né? E, inclusive, a senhora é autora de um PL que assegura medidas
de combate à prevenção à violência doméstica, porque tudo tem um princípio, né? Começa com a violência doméstica, começa ali com aqueles atritos entre o casal ou entre o parceiro, e isso, infelizmente, né, o que a gente sabe, na maioria das vezes, eleva-se ao pior aí, que é um tirar a vida do outro, né? Então, eu gostaria de saber da senhora qual a sua avaliação sobre a evolução do combate ao feminicídio no Brasil, né? E o que ainda pode ser feito, né, nesse combate, nessa redução no número de feminicídios e da violência aí, né, nas mulheres. Bom, vamos entender que a gente está falando de feminicídio, a gente está falando de uma lei que está completando 10 anos, que justamente definiu o que é um crime onde a mulher é morta pela condição de ser mulher. Aqui, quando a gente falava da lei do não é não, essas leis acabam se ligando, porque nós estamos falando do feminicídio, que é também uma forma de final derradeira de submeter e dizer que até a vida da pessoa pertence àquele que ela buscava dizer não e não conseguiu. No caso do feminicídio, grande parte dos crimes são praticados quando a mulher tenta concluir, dar fim a relacionamentos abusivos, violentos, a violência que já vem vindo. Quantas são as vezes da mulher que busca denunciar, que busca dar conhecimento, que tenta romper relacionamentos violentos e abusivos, e que aí, neste contexto de posse, de poder absoluto, são mortas, deixando inclusive seus filhos, sua família. Então, a lei do feminicídio, ela veio para lançar luz, para mostrar a situação das mulheres. E se nós temos uma estatística que mostra que a cada 6 horas uma mulher é morta no Brasil, num contexto de opressão doméstica por companheiro, companheira, portanto, caracterizando a dimensão do feminicídio, o que nós temos aqui é que só é possível ter esses dados porque a gente definiu a lei. Antes não existia um tipo específico, uma definição específica de feminicídio. Foi com a lei que a gente lançou luz sobre essa verdadeira epidemia da violência e a sua consequência maior, que são as mulheres que perdem a vida. Eu acho que vale a pena referir também que o Mapa da Violência 2024 foi lançado agora no mês de março, e ele mostra que 32% das mulheres brasileiras, no ano de 2024 para 2025, sofreram violência no ambiente familiar, doméstico, de companheiros, maridos, namorados. 32%. Isso significa cerca de 27 milhões de mulheres, desde a mais tenra idade, desde meninas até a idade madura, como idosas. Então, para enfrentarmos essa realidade, a gente tem que ver que o feminicídio é o ponto mais triste de chegada disso tudo. E nós precisamos nos antecipar a ele, empoderando as mulheres, criando protocolos como não é não, no caso do ambiente público, mas também assegurando que as mulheres tenham realmente o cumprimento das medidas protetivas da Lei Maria da Penha, a proteção integral, que a sua palavra seja assegurada e que a garantia da sua vida seja tratada pelo Estado brasileiro como algo essencial, já que, além desta própria mulher, do sofrimento, da perda da vida, de algo que é irreparável, nós temos também a situação na qual se estima cerca de 3 mil órfãos a cada ano que necessitam do Estado para sobreviver, porque essas mães também não tiveram oportunidade de deixar renda e garantir que essas crianças pudessem seguir sendo sustentadas. Ou seja, nós temos aqui uma situação que o país tem que enfrentar com maior seriedade, dedicação, para mudarmos a cultura e assegurarmos às mulheres proteção integral e poder de livrarem-se de relacionamentos violentos e abusivos. E a gente vai agora para um pequeno intervalo, já já a gente volta a conversar com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Não saia daí, eu te espero.
Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Estamos de volta e a gente continua a nossa conversa com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Pois é, deputada, a senhora, né, também é uma de suas medidas, como a senhora tocou nesta parte aí sobre os órfãos do feminicídio, vamos dizer assim, né, são aí crianças que perdem, né, as mães que tiveram a vida ceifadas aí pelos seus companheiros, e uma das suas medidas, né, para defender essas mulheres é o pagamento de pensão de um salário mínimo às filhas de vítimas de feminicídio. Eu queria que a senhora explicasse, né, para quem está em casa nos acompanhando, né, sobre como que funciona e a importância, né, desse pagamento, dessa renda, já que realmente ali, além da dor de perder a mãe, também perde a questão do sustento, da renda, da vida ali do contexto familiar, né? Bom, a lei que definiu a pensão aos órfãos do feminicídio, ela foi abraçada pelo presidente Lula como uma prioridade. Quando a gente aprovou na Câmara e no Senado, nós conseguimos que logo o presidente assinasse, e agora a gente está no aguardo da regulamentação, mas várias crianças no Brasil já estão se beneficiando dessa lei por ações judiciais que fazem com que o poder público lhes assegure essa pensão. Por que uma pensão para órfãos do feminicídio? Justamente porque o Estado brasileiro não chegou antes para proteger a vida dessa mulher, não assegurou a continuidade da vida dela, mesmo com os indícios mais variados de que a situação de violência estava em agravamento e que chegaria ao próprio assassinato, à morte da mulher. E essas crianças, quando a mãe é morta, elas perdem a mãe, e como quem mata essa mãe, em geral, na maior parte dos casos, era o pai ou o padrasto, ou quem convivia com a mãe, de alguma forma, em um relacionamento que, portanto, tinha contato com as crianças perdem tudo. Elas perdem, em geral, a mãe, perdem a referência paterna e perdem a condição de serem protegidas. E a avó que fica com essa criança, a tia que fica com essa criança, ela precisa de uma renda para superar a situação do abandono também material e garantir que a criança tenha o básico para estudar, para seguir sua vida, para conseguir se reerguer de uma condição que psicologicamente pode ser até insuperável, mas que a gente sabe que com esforço e no ambiente familiar é muito mais adequado do que numa instituição, num abrigo, vivendo institucionalizado. Então nós nos damos conta que muitas crianças que são filhas de mães que foram mortas, perderam a mãe, perderam o pai e acabaram em abrigos, elas e seus grupos de irmãos. E nós precisamos também nos adiantar isso, o Estado brasileiro assegurar esta pensão significa que um familiar poderá estar no cuidado com essa criança e ela não perderá, portanto, a própria história da mãe e poderá viver essa história com a sua família de origem. É isso mesmo, deputada. A gente vê que, então, isso aí é uma forma, né, de amenizar toda essa dor, esse impacto
Nós estamos falando, né, muitas das vezes de crianças que ficam órfãs ali ainda enquanto tem 3, 5, 6 anos de idade, está na fase de crescimento, então tem um futuro pela frente, né, deputada? Deputada, a gente tem muito assunto, muita pauta, né, para a gente poder falar aqui. Agora eu vou mudar um pouquinho, né, da temática aí da nossa conversa também, pautas muito importantes, né, com a senhora aí nesse dia de hoje. A senhora foi autora da proposta que garantiu continuidade e aperfeiçoamento da lei de cotas do ensino federal. E eu queria que a senhora falasse para a gente qual a importância, né, desta aplicação. Eu tenho grande orgulho de construir com a sociedade leis importantes para o Brasil. Falamos da lei do feminicídio, fui relatora, falamos da lei dos órfãos do feminicídio, autora, da lei do não é não, que também sou autora, e da lei de cotas, que está em vigor. O presidente Lula assinou a lei 14.723 de 2023, de minha autoria e da Benedita da Silva, construído com a sociedade brasileira. A relatora, a deputada Dandara, fez um belíssimo trabalho, e também o senador Paulo Paim no Senado. E a lei assegura a continuidade desta política de cotas tão importante e que faz diferença nas universidades públicas, nos institutos federais também. Isso porque a lei de cotas mudou as universidades brasileiras. Ao garantir 50% das vagas para quem foi estudante de escola pública, a gente está trazendo para a universidade pública, do Instituto Federal, o estudante da escola pública, garantindo que ele tenha vaga ali. Mas também, ao tratar estado a estado, garantindo que o percentual de negros e negras daquele estado, de acordo com o IBGE, tenha vagas asseguradas no mesmo percentual como cota nas universidades e institutos federais, a gente também fez a juventude negra chegar nas universidades, a juventude indígena também chegar nas universidades, quilombola, e garantiu, através das cotas, nós garantimos também uma melhoria para a universidade. Enfrentamos muitos preconceitos, porque muitas pessoas contrárias às cotas em universidades diziam: os estudantes cotistas não vão acompanhar. Que surpresa para eles, para nós não, né? Porque a gente sabe que quando abre uma oportunidade para um jovem de camada popular da periferia, ele pega aquela oportunidade com as duas mãos e segue em frente. Então, a lei de cotas estava no Brasil, mas ela encerrou a sua vigência em 2022 para 2023. O ministro Camilo, o presidente Lula deram sequência a isso e a gente fez a lei dentro da Câmara dos Deputados em diálogo com a juventude negra brasileira, indígena, com a juventude das escolas públicas para garantir o direito à educação. Realmente é algo muito importante porque, de um lado, a gente vê que os jovens ganham com isso, mas eu, como professora, quero dizer para vocês que ganha muito a própria universidade. Porque quando famílias que nunca tiveram alguém na universidade têm a oportunidade de ver um filho seu se formando, esse jovem que vem de uma realidade de periferia, em geral, por ser negro, aluno de escola pública, vem de famílias de trabalhadores e trabalhadoras, ele leva este contexto para dentro da universidade e transforma a universidade pública numa universidade mais próxima da realidade do Brasil, dos territórios e das comunidades. Então, é uma alegria para mim ser autora, junto com Benedita da Silva, com Daniel Feliciano, com Vicentinho, com vários parlamentares do PT também, e essa atualização e aprimoramento é uma das leis mais importantes que o presidente Lula assinou no ano de 2023. E o saldo positivo de tudo isso aí é, como a senhora disse, né, a inclusão, a participação e a possibilidade de todos os jovens poderem ingressar a um sistema de estudo digno, fazer a sua faculdade, né? A gente vê que há todo esse empenho, o que não acontecia antes. Agora, né, essas medidas, como a senhora bem disse, são fundamentais para a inclusão e o acesso de todos, né, ao ensino federal, às atividades escolares, né, e ao aprendizado como um todo, né, deputada? Exatamente. Eu sou uma professora da educação básica. Então, sempre que eu estava em sala de aula com meus alunos lá na educação básica, eu via muito assim a presença das meninas negras, dos meninos negros na escola pública. Um esforço enorme de seguir os seus estudos. Eu cumprimento muito o presidente Lula e o ministro Camilo por criarem o programa Pé de Meia, porque o Pé de Meia é um incentivo para a juventude ficar na escola no ensino médio. É aquela contribuição que vai juntando para no final do ano, quando passar de ano, quando terminar o ensino médio, ter realmente o pé de meia.
a lei de cotas, mais de pé de meia e uma série de outras medidas são medidas importantíssimas para a gente fazer com que essa juventude, que é trabalhadora, de pais trabalhadores, que mora longe da escola, que tem que pegar o ônibus, que às vezes não vai se alimentar, que vai para uma aula noturna, que ela seja reconhecida no seu direito, porque pela educação é que ela conquista seus direitos. Mas, volto a dizer, não é só um benefício para aquele jovem, é um benefício para o Brasil, porque o Brasil não pode dispensar o conhecimento, a cultura, o cérebro, a formação das famílias, dos jovens brasileiros que vivem nas periferias, que são negros e negras, que são indígenas, que vêm da escola pública. Se a gente quer ser um país melhor, nós temos que enfrentar a estrutura do racismo. E aqui eu acho que a gente tem um bom exemplo com a lei de cotas, uma lei que foi criada pelo presidente Lula, na outra vez que foi presidente, e que agora tinha que ser ele para dar sequência nisso. E a gente faz uma pequena pausa agora, eu te espero já já no próximo bloco, com esse bate-papo com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Não saia daí que eu volto já já. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O Lei 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. E a gente volta a conversar com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Olha, deputada, o estado do Rio Grande do Sul, passou por uma das enchentes mais devastadoras dos últimos 100 anos. Desde quando essa tragédia aconteceu, a gente vê todo o empenho, do governo federal, do presidente Lula, para apoiar todas estas pessoas. A senhora, como é do estado do Rio Grande do Sul, recentemente a gente vê aí mais uma ação do governo, para poder dar esse apoio a essas pessoas, a reconstrução da cidade, da vida, da economia, foi aprovado então na Câmara um MP que libera 118 milhões de recursos aí para o Rio Grande do Sul. Na sua visão aí, o que pode ser ainda feito para melhorar esta situação, já que nós estamos falando aí de uma recuperação lenta em muitos setores, ao longo aí de, podemos dizer, até de uma década, deputada? Bem, nós precisamos tratar das mudanças climáticas e dos seus efeitos não como o futuro, mas como o presente. O PT tem, o Newton Tato e lideranças que têm um trabalho permanente em atenção ao tema ambiental. E aqui, quando a gente fala das enchentes do Rio Grande do Sul, nós estamos falando desses dois aspectos, pelo menos, entre vários outros. Da dimensão ambiental, da responsabilidade de preservação e também da dificuldade e do não cumprimento de metas por gestores locais de proteção, de atendimento, de prevenção e a necessidade do Brasil ter uma política de prevenção aos efeitos das mudanças climáticas. O que a gente aprende no Rio Grande do Sul são várias coisas. Primeiro, o governo federal muito presente. O presidente Lula, quando a gente pensa em tudo que será entregue, porque tem muitas coisas como em curso, foram centenas de pontes que caíram, recurso federal para reerguer, milhares de casas que deixaram de ser habitáveis, que foram destruídas, recurso federal para conseguir recuperar a moradia. Então, tudo veio da União. A presença aqui da União, do governo federal, quando tudo for contabilizado, talvez a gente ultrapasse 140 bilhões de reais
se contarmos aqui os recursos com a dívida do Estado para com a União, que agora ficam para o Estado, e o perdão dos juros dessa dívida dos próximos 3 anos também. Agora, todo esse recurso, se nós não tivermos o acompanhamento, bons projetos, a adequação de medidas, a retirada das pessoas da condição de áreas de risco em que vivem, a colocação de moradias adequadas, o tratamento ambiental, o plantio de árvores, o manejo resiliente das cidades e verde, se nós não tivermos programas que enfrentem o que causa os efeitos das mudanças climáticas relacionados à emissão de gases e também o tratamento com resíduos, esse conjunto de questões estamos sendo chamados, porque todo esse dinheiro não bastará nem para o Rio Grande do Sul, nem para nenhum lugar, se ele não for utilizado para uma mudança no padrão estrutural de planejamento, de pensamento, de manejo das questões ambientais, de proteção ambiental e de enfrentamento da situação de risco das grandes cidades, das pequenas cidades. De forma que nós acompanhamos tudo aqui no Rio Grande do Sul, PT muito presente em tudo, e estamos muito honrados e gratos pelo que aconteceu em termos de governo federal para com o Rio Grande do Sul. Apesar da nossa oposição aqui, da extrema-direita, não valorizar as iniciativas do governo federal, tentar mentir todo o tempo para a sociedade, quem é gaúcho e gaúcha sabe que mais de 50 mil empresas pequenas, médias ou até grandes receberam benefícios do governo federal, que milhares de gaúchos tiveram auxílio emergencial, ultrapassando certamente 60 mil gaúchos que receberam um auxílio diferenciado de R$5.000 para conseguirem reorganizar a sua casa. E milhares agora estão também trabalhando o direito à moradia a partir das políticas federais. Isso para nós conta muito, porque o presidente Lula faz um governo muito humano. E neste momento aqui das águas, ele não estava andando de jet ski por aí, não. Ele estava atendendo o Rio Grande do Sul, assim como atende os demais estados brasileiros. Deputada, antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Eu até fiz algumas anotações aqui sobre esse assunto que nós vamos abordar agora, porque recentemente foi denunciado, né, um esquema de fraudes na educação na Prefeitura de Porto Alegre. Então, quando a gente fala e se retrata, né, ao atual prefeito, né, na gestão de Sebastião Melo, né, ele que também ficou muito conhecido aí sobre o negacionismo, sobre a época da enchente, muita gente achou que faltou um posicionamento ali mais eficaz, medidas mais eficazes da prefeitura, né, para poder evitar a dimensão dessa tragédia. Por último, também eu anotei aqui que teve a questão, né, do carnaval na cidade, então uma série de coisas aí. Então, queria saber da senhora, né, no seu mandato aí, de que forma, né, a senhora vem atuando para defender a população nessas questões em torno, né, dessas temáticas aí voltada, né, à gestão do prefeito de Porto Alegre. Eu sou uma deputada federal que procura estar atenta ao território onde eu piso, os pés no chão, e ao mesmo tempo trabalho para todo o Brasil. Mas a responsabilidade que eu tenho com Porto Alegre, as pessoas sabem, porque eu representei o PT e uma importante frente política aqui, fomos para o segundo turno, não vencemos as eleições, sabemos que por trás desse resultado existem vários fatores, inclusive dos recursos que foram alcançados, que foram assegurados ao município para políticas emergenciais e que, em muitos casos, servem também a manejos clientelistas, assistencialistas e a pressão sobre as comunidades. Agora, algo é preciso ser feito. E eu tenho acompanhado todas essas denúncias, acompanhado e procurado, junto com as comunidades, com entidades, com a sociedade civil, com a nossa bancada de vereadores e vereadoras do PT, e também dos demais partidos, do PCdoB, da esquerda de um modo geral, do PSOL, que esteve conosco na eleição também aqui de Porto Alegre, acompanhado para verificar aquela situação cotidiana e que a atual gestão prejudica em Porto Alegre a população. Até para valorizar o esforço do presidente Lula
tão atento às necessidades do povo gaúcho e da comunidade porto-alegrense e mostrar que muitas das questões que não estão acontecendo hoje, se não todas, são de responsabilidade da Prefeitura Municipal e de gestões que não têm sido voltadas ao atendimento da população. Por isso eu quero destacar aqui algo que me preocupa muito, porque essas denúncias que aconteceram agora em veículos nacionais, nós as fizemos no período eleitoral também. E naquele momento, talvez os setores mais tradicionais da imprensa não tenham valorizado suficientemente o que estava em curso em Porto Alegre. São milhões de reais desviados, apresentados como desvios, em investigação, e alguns já comprovados, e algo muito sério, que como muitos dos denunciantes são diretores e diretoras das escolas, nós vimos nesse ano uma ação do prefeito municipal contra a eleição direta de diretores das escolas para substituir os diretores e diretoras das escolas eleitos, que fiscalizam as ações e que procuram fazer sempre o melhor pelas comunidades, substituí-los por cabos eleitorais, por pessoas de dentro do mesmo padrão político do atual gestor que foi reeleito. Eu tenho dito que ter sido reeleito não pode ter o significado de um cheque em branco para quem está na Prefeitura de Porto Alegre. E vou seguir atenta, me posicionando contra o autoritarismo da cassação dos diretores de escola, me posicionando contra a corrupção que está identificada em várias ações e que está em investigação, em defesa do patrimônio público, porque aqui querem privatizar o DEMAI, que é a nossa companhia, o nosso Departamento Municipal de Águas e Esgotos, uma empresa das mais importantes. Enfim, eu digo a vocês que cada vez mais a gente tem que ter o nosso trabalho em Brasília conjugado com o nosso trabalho no território. Isso vale para todos os deputados e deputadas, e para mim, o meu território, o Rio Grande do Sul, é também o território da cidade de Porto Alegre, pelo compromisso e responsabilidade que assumi com ela. É isso aí, né, deputada? A gente vê que é bastante trabalho, né? Bastante trabalho pela frente, bastante trabalho aí que a senhora vem fazendo e ainda tem, né? E precisa fazer. A gente deseja também muita sorte e sucesso. Agradeço muito a sua participação aqui conosco, viu, deputada? Eu é que agradeço, André, em tempos também da Gleisi Hoffmann, nossa ex-presidenta como ministra lá ao lado do presidente Lula. Eu saúdo todas as mulheres do PT neste março, e todos os homens também, porque, enfim, vocês estão chamados a lutarem conosco por igualdade, direitos, respeito. Forte abraço ao PT. Tudo de bom. É isso aí, deputada. Muito obrigado. Um abraço. E para você que acompanhou o Café PT, eu deixo um abraço aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau.